Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Oi, Sejam todos muito Marcela, boa tarde. bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da ABC. Agradeço a presença do pessoal que está aqui na nossa plataforma, o pessoal que está no YouTube também. Agradeço a Jane e a todo o staff da ABC que está aqui acompanhando. Hoje a gente tem aqui ao meu lado o prazer e satisfação de estar com a Raquel Santos, que é responsável pelo suporte técnico na América Latina para o mercado de cosméticos na Elkin Silicones, a Elkin, que é uma associada nossa, e hoje ela vai apresentar o Puresil. Purecil ou Puresil? Se estiver errado, por favor, me corrija, Raquel. Qual que seria o correto? Purecil ou Tá Puresil? certinho, Purecil. Pode chamar Purecil. Puresil. Então, hoje ela vai apresentar o Puresil, elastômetros de silicone, modificadores de sensorial para inovar suas formulações cosméticas, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Como é que vai funcionar hoje essa apresentação? Todo mundo que estiver aqui participando pode fazer as perguntas, tanto no YouTube como aqui, tá? Pode só fazer essas perguntas aqui do lado. Vamos ter 2 pausas para as perguntas. Assim que ela fizer essas pausas, a gente abre e coloca essas perguntas para todo mundo aqui na tela, ela vai respondendo. E ao final, a gente termina com a Raquel dando as suas últimas palavras e dando as últimas informações para o pessoal. E, lógico, a gente abre aqui e continua com as perguntas em aberto. Gente, muito obrigado, agradeço a presença de todos aqui, nesse feriado aqui em São Paulo, mas no Brasil, acho que em muitos lugares ainda não é feriado. Agradeço a presença de todos, vou deixar agora vocês com a Raquel para a apresentação dela. Gente, obrigado, até daqui a pouquinho. Muito obrigada, Marcel. Obrigada a todos que estão aí presentes aqui na plataforma, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Como o Marcel comentou, meu nome é Raquel. Eu sou responsável pelo suporte técnico na América Latina, na Elkin Silicones, para o mercado cosmético. E hoje eu vim falar um pouco sobre um lançamento que nós realizamos de uma nova linha, que é a linha Puresil, que consiste em elastômeros de silicone, modificadores de sensorial. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar aqui a apresentação. Como o Marcel comentou, a gente tem algumas dinâmicas durante a apresentação que eu vou explicando para vocês, tá bom? Então, obrigada, ABC, por essa oportunidade. A ideia de fazer esse lançamento era na Incosmetics, porém, por conta de toda essa situação com o Covid, com a pandemia que estamos passando, a Elkin decidiu realizar o lançamento digitalmente, então foi muito interessante ter essa plataforma online para realizar esse tipo de trabalho digital, tá bom? Então, como o Marcel comentou hoje, eu que estou apresentando para vocês sou a Raquel. Eu trabalho na Elkin há mais ou menos 4 anos no mercado de silicones. Sou formada em Química e bacharelado em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. E tenho algumas especializações aí no mercado de cosmetologia. Eu tenho trabalhado aí no suporte junto aos clientes do mercado cosmético em toda a América Latina durante os desenvolvimentos de seus produtos. E aqui, né, eu vou explicar mais ou menos para vocês qual que é a agenda do nosso webinar. Então, a ideia é iniciar falando um pouquinho, para quem não conhece, sobre quem é a Elkin Silicones, qual que é a nossa experiência no mercado cosmético, quais são os desafios mais comuns durante o desenvolvimento de formulações cosméticas, principalmente considerando o nosso cenário atual. Aí eu vou entrar na nossa linha, no nosso lançamento, que são os elastômeros em gel Puresil. Vou falar um pouquinho como selecionar o melhor elastômetro para a sua formulação, qual que é o diferencial dessa linha, pensando aí nas soluções já existentes no mercado. Aí a gente vai parar um pouquinho para fazer uma primeira rodada de perguntas. Então, a ideia é fazer realmente uma dinâmica, né, de troca. Então, vou parar depois de uns 25 minutinhos para a gente fazer uma primeira rodada de perguntas. Voltamos, né, aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos de performance para a solução daqueles desafios que eu comentei no início. A gente vai falar um pouquinho de um produto chamado Puresil ODG 01 dessa linha, que tem um posicionamento natural. E aí vamos para as considerações finais e fechamos com a segunda rodada de perguntas, tá bom? Bem, iniciando, quem é a Elkin Silicones, né, e qual que é a nossa experiência no mercado cosmético? Então, a Elkin é um fabricante global de silicones com cadeia de produção totalmente integrada, tá? Quando eu falo uma cadeia de produção integrada, eu quero dizer que nós partimos desde a matéria-prima inicial, tá? Que é o quartzo, então sim,
o silicone, ele é produzido a partir do quartzo, que basicamente é areia. A partir do quartzo, nós fazemos a extração do silício, que é a principal matéria-prima para a produção de silicones. E aí, a partir do silício, reagimos esse componente aí com cloreto de metila para formar os clorosilanos, tá? Que são aí a base para formar qualquer especialidade de silicone. Então, quando eu falo que a Elkin tem a cadeia integrada, é porque partimos desde o quartzo até o silicone final. E nós temos presença global, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da nossa história para vocês, mas a Elkin tem aí entidades em todas as regiões, fábricas, inclusive aqui na América Latina também temos uma presença local. E estamos há mais de 75 anos no mercado de silicone, com fornecimento de silicone para qualquer aplicação. Então, se vocês começarem a descrever para mim o que tem aí no local de vocês, né, no local que vocês estão agora, seja em casa, vocês vão ver que tem muito silicone, tá? Então, silicone está em toda parte, e a gente tem aí soluções de silicones desde o mercado aeroespacial, dispositivos médicos implantáveis, até silicones para o mercado cosmético. Agora, falando do mercado de personal care, como que é a nossa experiência? Nós estamos no mercado de cosméticos há mais de 30 anos, e toda essa experiência iniciou com a Ródia, tá? Então, a Elkin, na verdade, faz parte de um grupo chamado Ken China. Esse grupo integra várias companhias no mundo de nutrição animal ou indústria química de forma geral. E em 2007, esse grupo comprou a divisão de silicones da Ródia, tá? Que já tinha uma linha voltada para o mercado cosmético. Então, a partir daí, começou a nossa experiência. E passamos a fazer parte do grupo como Blue Star Silicones, talvez seja um nome mais conhecido por vocês aí no mercado, tá? Bem, isso foi até 2011, quando o grupo Ken China fez a aquisição da Elkin, que é uma empresa norueguesa. E a Elkin tem várias divisões de negócios, dentre elas a produção de silício. Então, tínhamos no mesmo grupo uma empresa que fazia a produção de silício e outra empresa que fazia a produção de silicone. Então, qual que foi a ideia? Fazer a integração das duas. E agora somos Elkin Silicones. Tá? Então, estamos aí há mais de 30 anos comprometidos com a qualidade, a confiança e a conformidade dos nossos produtos. E aí, a nossa história não parou por aí. Fizemos recentemente a aquisição de uma empresa sul-coreana chamada Basel Chemie. Essa empresa tem aí mais de 20 anos de experiências no mercado de K-Beauty, tá? Que é líder mundial no mercado de skincare, principalmente, e eles têm especialização principalmente na produção de elastômeros de silicone, de diversas formas, tá? Que é justamente por isso que nós estamos realizando este lançamento. E aí essa sinergia vai nos permitir atender melhor, né, os nossos clientes, pensando em mais ofertas de especialidade no nosso portfólio, direcionadas aí principalmente para os principais desafios no desenvolvimento de formulações cosméticas. Localmente, como eu comentei, temos uma unidade, então temos uma fábrica em Joinville, onde também fazemos produção de alguns produtos da nossa linha, né, que é Mirasil e Purezil, já explico para vocês. E temos também um laboratório de aplicação em São Paulo, justamente para proporcionar aí um suporte maior para os nossos clientes, seja nas aplicações, seja com ideias, seja com protótipos, tá? E o silicone, dentro do mercado cosmético, é um elemento extremamente essencial. Então, ele está presente aí em todos os tipos de formulações, sejam formulações para a pele, maquiagem, fotoproteção, formulações capilares, como, eu diria, um tempero da formulação, né? Então, o silicone entra como modificador de sensorial, principalmente, mas além disso, ele tem uma multifuncionalidade, às vezes ele entra como agente de estruturação da formulação. E nós temos aí, por meio da nossa linha, vários tipos de silicones, tá? Então, hoje nós temos linha Mirasil e a linha Purezil. A linha Mirasil está voltada justamente para silicones mais padrões, né, como ciclometiconas, as dimeticonas, e a linha Purezil está direcionada a especialidades, que é justamente o que nós estamos lançando neste momento. E silicone, às vezes, a gente coloca em um pacote só, mas, na verdade, ele é uma família, né? E aí são várias famílias com subgrupos dentro de cada uma. Então, aí temos silicones voláteis, que são as ciclometiconas, as dimeticonas, desde baixa viscosidade até alta viscosidade,
blendas de silicones, que são muito conhecidas como reparadores de ponta. Também temos a família de emulsionantes água-silicone, que são multifuncionais e permitem também aí o desenvolvimento de formulações a frio. Temos silicones alquil-funcionais, que são utilizados aí principalmente para aumentar a espalhabilidade, redução de pegajosidade, auxilia na dispersão de pigmentos. Temos a família de elastômeros de silicone em gel, que são principalmente modificadores de sensorial, que é o que a gente vai focar nessa apresentação. Silicones em pó, para o efeito soft focus, por exemplo. Temos as resinas formadoras de filme, que tem como principal função diminuir a transferência, aumentar a resistência à água, aumentar a resistência a óleo. E temos aí várias soluções para o mercado capilar, como silicones aminofuncionais para proteção de cor, proteção térmica, efeito antifrizz, reposição de massa. Os fenilfuncionais é uma família que vai para efeito antifrizz, para booster de brilho. E tem também um silicone multifuncional que agrega vários claims em um mesmo produto aí, pronto para uso para o mercado capilar. Então, esse é mais ou menos um resumo do que a gente tem na nossa linha. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer solicitação referente a outros silicones, além dos que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, vocês podem entrar em contato conosco no final da apresentação. Eu vou deixar o meu contato e o contato também da minha colega Vanessa, que me dá suporte aí na parte comercial, e vocês podem tirar essas dúvidas e pedir mais informações. Mas e hoje, quais são os principais desafios no desenvolvimento de formulações cosméticas? E aí a gente pode pensar aí principalmente nesse cenário, né? Nós começamos 2020 com algumas previsões, com algumas expectativas, só que tudo isso mudou, né? Pensando aí na situação com Covid-19, nessa situação de pandemia. E aí hoje a gente tem basicamente 3 cenários pensando aí em consumo, tá? Primeiro cenário, nós estamos passando por um momento de revisão de conceitos e revisão de valores, tá? Então, eu consigo parar agora e fazer uma revisão geral sobre os meus padrões de consumo. E o que nós vemos, né, atualmente, é um padrão mais minimalista. Então, o consumidor está olhando cada vez mais para o menos é mais. Um outro cenário que temos é um momento de incerteza e pressão, que gera uma situação de estresse. Então, o que nós buscamos nesse momento? Buscamos válvulas de escape, experiências e produtos que proporcionem uma redução desses efeitos do estresse, tá? Então, também pensando aí na experiência e no bem-estar. O terceiro cenário é o aumento do cuidado com a saúde, né? Na verdade, o autocuidado. Então, tem uma revisão dos das nossas rotinas de beleza, né, focando também no nosso cuidado, tá? Então, justamente são esses 3 cenários. A gente pensa aí na questão do minimalismo, né, que aí a gente tem que oferecer soluções que sejam também multifuncionais. A gente pensa em busca de experiências para descompressão, né? E aí o elemento sensorial é extremamente importante pensando em formulações cosméticas. E temos também essa revisão das minhas rotinas de beleza, né? Produtos que estejam mais focados no autocuidado. Frente a isso, a gente tem alguns desafios também, né? Então, a gente tem o desafio de se diferenciar em um mercado que é saturado. A gente tem muitas opções, muitas soluções. Então, como se diferenciar, né, entre muitas opções? Fazer com que o consumidor se sinta bem consigo mesmo, né? Conquiste uma melhor versão de si mesmo. Então, formulações que respeitem a diversidade, que sejam personalizadas. E também obter performance, pensando aí com ingredientes naturais, que também é uma crescente aí, justamente por conta dessa situação de pandemia que estamos vivendo, tá? E aí é nesse cenário que a Elkin vem lançando os elastômeros de silicone em gel Puresil. Para quem não sabe, os elastômeros em gel são principalmente modificadores de sensorial. Mas eu queria saber de vocês, eu vou lançar uma pergunta para você, qual que é a função dos elastômeros de silicone em gel? Então, eu vou lançar uma pergunta aí com algumas, vou dar um minutinho mais ou menos para vocês responderem, vai ter uma enquete aqui no sistema. Tá? E aí a ideia aqui é justamente entender, né, vocês podem começar
responder, por favor. A ideia é justamente entender de vocês, quando vem elastômero de silicone na cabeça, qual que é a principal função? Ele é para efeito mate? Ele é para sensorial aveludado? Ele é multifuncional? Ou não conheço elastômeros de silicone? Vou dar mais ou menos aí um minutinho para vocês responderem, tá bom? Vão respondendo. Que geralmente, quando a gente pensa em modificadores de sensorial, né, a gente pensa sempre no elemento sensorial. Então, para quem já trabalha com elastômeros de silicone em gel, justamente tem essa intenção de trabalhar para o sensorial aveludado. Eu quero mais ou menos sentir de vocês se todo mundo tem essa percepção. Marcel, se você quiser colocar o resultado da pesquisa, tá bom para a gente sentir aqui do pessoal? Tá? Então, aqui, para você, qual é a principal função de elastômeros de silicone em gel? Então, temos algumas pessoas que não conhecem, tá? Então, é uma oportunidade justamente de vocês conhecerem neste momento. Sensorial aveludado, multifuncionais e efeito mate. Na verdade, todas as alternativas aqui estão corretas, né? Aqui, exceto não conheço elastômeros em gel, mas eles são para efeito mate, eles são para sensorial aveludado, mas principalmente eu quero mostrar para vocês que eles são multifuncionais, tá? Porque quando vem elastômero na cabeça, a gente pensa em aveludado, pensa em efeito mate, mas na verdade ele é uma solução multifuncional também na formulação. Muito obrigada a todos aí por terem participado dessa pesquisa. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Vamos lá. Então, na verdade, os elastômeros de silicone em gel são ferramentas muito poderosas, justamente para que o formulador... Raquel, acho que o pessoal ainda não está te vendo sua tela. É só voltar lá e compartilhar. Tá bom, vamos voltar aqui. Acho que agora sim. Agora sim. Agora sim, gente. Sim. Obrigada, viu? Então, eles são exatamente ferramentas poderosas para o formulador criar não apenas formulações, mas também experiências sensoriais e experiências com texturas. E, além disso, eles são multifuncionais. Por quê? Porque, além do sensorial aveludado e do efeito mate, que a gente conhece bastante, eles também auxiliam a modificar a rheologia, eles auxiliam a suspender partículas, auxiliam a dispersar pigmentos também, estabilizar uma dispersão de pigmentos, proporcionam um efeito blur, atuam como um booster de FPS, né, dependendo do grau de lubricidade, e proporcionam texturas únicas, né, além de outros benefícios. As aplicações são principalmente pele, maquiagem e fotoproteção, né, e aí o grau desses benefícios vai ser de acordo com a estrutura e o tipo de elastômero em gel, que eu quero justamente explorar isso aqui hoje com vocês, né, como selecionar o melhor elastômero para uma formulação. Tá? Aqui é uma pesquisa Mintel, que foi realizada pensando aí nos últimos 10 anos, então a gente avalia um crescimento aí do uso de elastômeros de silicone em gel em formulações principalmente de pele, maquiagem e leave-ins capilares, justamente por essa busca de proporcionar uma experiência sensorial. Existem aí basicamente duas vertentes de elastômeros de silicone em gel. Nós temos os que têm como base de meticone, vinil de meticone cross polymer, e há também como base de meticone cross polymer. A gente vê um crescimento assim mais acentuado nesse tipo de solução, que é a base da linha Puresil. Justamente aqui a principal diferença é a rota de obtenção, né? Por essa rota de obtenção, você consegue controlar melhor alguns parâmetros. Então, toda a linha Puresil é baseada nesse índice NAME, tá bom?
Então, o que é a linha Puresil? Basicamente, elastômeros de silicone em gel, como esses da foto aqui que eu estou mostrando para vocês, que são polímeros de silicone com crosslinker em sua estrutura, tá? Então, eles são polímeros de silicone reticulados, aí formando um gel com uma estrutura em 3D. E eles estão espessados em diferentes veículos. Então, vocês vão ver ao longo da apresentação que eu vou falar em graus, tá? Então, grau ciclopentasiloxano, grau dimeticona, grau isododecano. Então, esse grau é referente ao veículo que eu utilizo para espessar esse gel de elastômero de silicone. A gente tem aí também esse elastômero disperso em pequenas partículas nesse veículo, justamente para facilitar a aplicação e a espalhabilidade. E nós temos desde géis que são translúcidos até géis que são transparentes. E aí isso depende muito da concentração de elastômero que tem nesse gel. Né? Uma menor concentração me dá um gel mais translúcido, uma menor concentração me dá um gel transparente, uma maior concentração um gel mais translúcido. Então, isso está muito relacionado com o teor de elastômero. Nesse lançamento, nós estamos aí trazendo 11 novos produtos, variando o teor de elastômero, a minha viscosidade, o meu tipo de veículo, então, dos graus que eu comentei com você. Então, o tipo de veículo vai impactar em vários parâmetros. Então, impacta no meu grau de volatilidade. E aí, eu tenho um toque mais seco, um toque com maior lubricidade. A minha compatibilidade, né, com os ingredientes da minha formulação. Alguns veículos são à base de silicone, outros são, né, outro tipo de veículo que é a base orgânica. Então, a gente consegue variar alguns parâmetros aí para obter aí diferentes propriedades. Onde eu aplico esses elastômeros de silicone em gel? Em qualquer tipo de formulação. Então, posso trabalhar com formulações anidras, sejam líquidas, sejam no formato de mousse, sejam stick, e também em emulsões desenvolvidas tanto a frio quanto a quente. Então, também posso trabalhar. Não coloquei aqui concentração, tá? Porque a concentração de uso de um elastômero de silicone em gel vai depender muito da intensidade de experiência sensorial que você busca trazer para essa formulação. Então, aí é um range muito amplo, dependendo, né, do que você está buscando e do briefing que você tem para essa formulação. Aqui está, né? Aqui estão todos os produtos. A gente tem aqui os graus, como eu comentei com vocês, grau de meticona, porque o veículo é uma dimeticona, grau isododecano, grau orgânico, grau ciclopentasiloxano e grau ciclohexaciloxano, tá? Então, aqui, quando eu falo grau, eu estou me referindo ao veículo. Do grau de meticona, nós temos 5 produtos. Do grau isododecano, 1 produto. Grau orgânico, mais 1 produto, que é o ORG 01. Do grau ciclopentasiloxano, temos 3 produtos. E 1 produto, que é grau ciclohexaciloxano. E agora, eu gostaria de lançar uma outra pergunta para vocês. Aqui a gente tem 11 produtos. Como selecionar o melhor elastômero para a sua formulação? Então, vocês saberiam como selecionar dentro de todas essas opções, qual que é o melhor para a sua formulação? Então, aí é uma pergunta de sim ou não, que eu vou lançar para vocês. Tá, então, se vocês puderem responder aí essa pergunta, justamente para a gente ter essa ideia, porque em seguida eu quero trazer para vocês essa dinâmica de como selecionar o melhor elastômero dentro de todas essas opções para a sua formulação. Então, só um minutinho, vamos votando aí. E já a gente já consegue ver esse resultado, esse feedback de vocês. Marcel, se você quiser já colocar o resultado na tela, por gentileza. Tá, então temos aqui algumas respostas, não, né? Então a maioria não sabe hoje, então vocês vão aprender, tá? Esse é justamente o meu objetivo. Vou voltar a compartilhar aqui minha tela.
Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo grau de meticona, tá? Então, eu comentei com vocês que nós temos 5 produtos diferentes nesse grau. Então, aqui está a base do meu gel de meticone, vinil de meticone cross polymer, certo? E temos a de meticone como veículo. Então, é por isso que ele é grau de meticona. A gente tem 4 produtos com o mesmo INCI-name, tá? Sendo que 3 deles têm um teor de elastômero, ou seja, esse teor do polímero de silicone com ligações cruzadas é similar, tá? Além disso, eles têm uma dimeticona não volátil como veículo, ou seja, além do efeito blur, do meu sensorial aveludado, o que eu tenho com essas 3 soluções de elastômeros de silicone? Lubricidade, emoliência, efeito de longa duração. Tá? Tanto que desses 3, o BSG200S, que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar mais para frente um estudo de booster de FPS, porque ele tem uma lubricidade muito alta, tá? Então, ele acaba atuando aí como um agente, como um booster de FPS em uma formulação de fotoprotetor. Quando eu falo do D308, ele tem um baixo teor de elastômero de silicone, essa porção aqui. Tá? Ou seja, ele é transparente. Aí eu tenho uma dimeticona de alta volatilidade. Então, a minha experiência sensorial com ele é diferenciada, porque o toque é mais seco, leve e delicado, fácil de espalhar. Então, aí eu vou trabalhar com D308 para formulações que sejam sérums, que tenham realmente um toque mais leve e delicado. Aí, de toda essa linha, a gente tem o BSG 650DF, que é o mais diferente de todos. Então, além dele ter aqui a dimeticone vinil, dimeticone cross polymer, que é o elastômero, tá? Então, tem uma dimeticona volátil como veículo, tem o feniltrimeticona e tem o estearil dimeticona, que são grupos que têm um alto índice de refração. Então, o que esse elastômero em gel vai me proporcionar? Além de lubricidade, né, um efeito de brilho. Então, aqui nesse grau de meticona, eu consigo ir do mate até o glow, tá? Onde eu estou no mate? Aqui no BSG 5041. Porque desses 3, apesar deles parecerem iguais, né, ele tem um alto teor de crosslinker. Então, isso me proporciona um efeito mate mais intenso, tá? Então, aqui eu tenho mate e o BSG 650DF me proporciona um efeito de brilho na pele, tá? Aqui o BSG 5041 também auxilia muito a espessar, tá? E aí vocês vão ver ao longo da apresentação que o D308 não. Então, tudo depende do tipo de formulação que você quer desenvolver, tá? Então, em resumo, essa linha, né, a gente tem o BSG 200S, que vai, né, além de todos os benefícios de um elastômero de silicone, ele vai atuar como um booster de FPS. O BSG 5041, que auxilia aí no efeito mate, auxilia também a espessar a sua formulação, que tem uma fase oleosa. A gente tem o D308, que tem um sensorial muito, muito leve, muito delicado, então muito adequado para formulações onde você busca uma alta espalhabilidade, tem um sensorial mais de sérum. E o 650DF, ele proporciona esse efeito de brilho na pele, tá? Então, eu já vou para o efeito glow. Então, essas são, assim, as principais diferenças entre esse grupo de elastômero de silicone em gel. Quando eu vou para o meu grupo grau orgânico, né, eu tenho aqui o grau isododecano. Então, o que eu quero dizer? Que o meu veículo é o isododecano, tá? Então, o Puresil IPR02 tem um veículo isododecano que é muito volátil e me proporciona um toque seco, tá? Então, esse é o primeiro benefício. Aqui, o teor de elastômero é baixo, é de 5 a 10%, então você também tem transparência. E, por ser um veículo de rápida secagem, você vai trabalhar, por exemplo, em formulações onde você busca evitar transferência. Então, por exemplo, uma máscara para cílios, um delineador, que você precisa de uma secagem rápida, você trabalha com esse tipo de elastômero de silicone em gel. Gente, todos esses benefícios que eu estou falando são benefícios a mais, porque todos eles vão proporcionar o sensorial aveludado, o efeito blur, tá? Então, são benefícios adicionais, além desses outros que nós já conhecemos dos elastômeros em gel. Aí a gente tem aqui um outro grau orgânico, que é o Puresil ORG01, que é aqui o elastômero de silicone em gel, disperso em um alcano, que é o hemisqualeno derivado da cana-de-açúcar.
Então, ele é classificado 100% natural, na verdade, o veículo, tá? De acordo com a ISO 16128. Nós sabemos que existem várias definições aí do que é natural, do que é orgânico, então a ISO 16128 nos auxilia ao calcular o índice de naturalidade de uma matéria-prima. Então, o veículo utilizado no ORG 01 é 100% natural, tá? Mas esse elastômero tem aí mais ou menos 20% de teor de elastômero de silicone, né, que a origem é sintética. Então, o grau de naturalidade dele é de 0,8, ou seja, ele é 80% derivado da cana-de-açúcar, porque tem 80% do veículo e 20% do elastômero em gel, tá, de silicone. Então, aqui é justamente para aquelas formulações onde você busca, né, ter um índice de naturalidade, você quer alcançar algum índice de naturalidade maior, então aí você pode trabalhar com esse elastômero em gel. Ele também tem uma boa compatibilidade orgânica, também atua como um booster de FPS e é uma alternativa aos elastômeros grau D5, né, que a gente tem visto aí no mercado uma busca por esse tipo de solução também. Agora, falando, né, dos graus ciclometiconas, esses são os clássicos. Então, a gente tem 4 produtos, sendo 3 grau D5, grau ciclopentasiloxano, né, a gente tem aqui várias diferenças entre esses 3 produtos grau D5. Então, o BSG 250, ele tem aqui o D5, que é volátil, como veículo, que está aqui o nosso ciclopentasiloxano, e tem também a dimeticona, que vai me proporcionar o quê? Lubricidade. O BSG 5040, ele tem aqui só o ciclopentasiloxano como veículo. Tem de 10 a 20% de elastômero, e ele proporciona, além do efeito blur e do sensorial aveludado, um benefício para a formulação, que é auxiliar no espessamento da sua fase oleosa. Então, desse grau ciclometicona, o BSG 5040 é o que mais se espessa aí, uma fase oleosa, assim como o BSG 5041 mais espessa no grau de meticona. Todos eles deixam residual, né, ou deixam nenhum residual, justamente porque o ciclopentasiloxano tem uma alta volatilidade, e o BSG 5040 também proporciona um efeito mate mais intenso aqui desse grupo. Temos o 350, que também tem somente ciclopentasiloxano na sua composição, um baixo teor de elastômero, ou seja, ele também é transparente, e proporciona o efeito blur com baixo residual. Então, assim como o D308 tem um sensorial muito leve do grau de meticona, o BSG 350 também tem esse sensorial muito leve para o grau ciclometicona. Temos um elastômero de silicone em gel, que é grau ciclohexaciloxano, tá? Então, ele tem aí de 20 a 30% de elastômero e proporciona um efeito de longa duração superior quando você compara aí com os outros elastômeros grau D5, justamente porque o ciclohexaciloxano tem um tamanho de cadeia maior do que o ciclopentasiloxano, logo ele volatiliza mais lentamente, então ele deixa esse sensorial de longa duração por mais tempo, tá bom? Raquel, elastômeros de silicone existem aí no mercado mais ou menos desde os anos 80. Qual que é o diferencial da linha de silicone em gel Puresil? Qual que é o principal diferencial? Justamente o tamanho de partícula. Então, lembra quando eu comentei que elastômeros de silicone em gel, eles estão espessados, mas eles estão ali em pequenos tamanhos de partícula, tá? Então, você vai ver ali, tem um processo de moagem e eles vão estar ali dentro do seu veículo, eles vão estar com tamanhos de partícula bem pequeno. Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma micrografia, né, comparando aqui uma referência de mercado, vocês podem ver esses géis aqui, né, você tem tamanhos de partícula grande e também bem heterogêneo. E eu tenho o Puresil BSG 5040, que eu estou trazendo aqui como um exemplo da linha Puresil. Vocês podem ver aqui que os tamanhos de partículas são bem pequenos e mais homogêneos. O que isso traz de benefício? Quando você tem um tamanho de partícula menor e mais homogêneo, você tem uma formação superior de filme, tá? Então, é um filme mais homogêneo, com melhor recobrimento, logo você tem o efeito de modificação sensorial mais intenso, tá? Um outro benefício referente a isso é que você também não tem formação daquele efeito Balin, o efeito Rowling, que é a formação de grumos quando você faz a aplicação do elastômero em gel na mão ou em algum substrato.
tá? Então, vocês vão ver que para qualquer elastômero da linha Puresil, a gente não tem esse efeito. Outro ponto interessante, que é um diferencial, é o tamanho de partícula, que é de 5 até 10 vezes menor do que essa referência aqui que eu estou trazendo para vocês. É um range ótimo para você ter também o efeito blur, tá? Essa amenização das irregularidades da pele por um efeito óptico. Então, por que existe essa diferença? Né? Justamente por conta da experiência da Basel Chemie, mais ou menos 20 anos aí de experiência com elastômeros de silicone, eles desenvolveram um processo para obter um produto com uma experiência sensorial diferenciada. Então, a gente vê aqui que é o principal diferencial da linha Puresil, esse tamanho de partícula menor e mais homogêneo. Aqui, vocês podem ver esse efeito. Então, eu tenho uma pele inicialmente, tá? Aqui eu estou vendo em microscópio óptico também, com 50 vezes de aumento. Aqui a referência, né? E com Puresil BSG G5040, você observa que não somente o efeito mate, mas também o efeito de amenização das irregularidades da pele. Bem, pessoal, eu vou parar aqui um pouquinho, justamente para avaliar e fazer uma primeira rodada de perguntas para a gente ter essa dinâmica, essa interação, e aí em seguida a gente retorna para mostrar alguns estudos de performance para vocês. Então, vamos lá. Aqui o José, muito obrigada, José Oliveira, pela sua pergunta. Ele está perguntando se o silicone é um produto considerado orgânico ou natural. Então, José, o silicone, ele é considerado sintético, tá? Ele é totalmente sintético, justamente por conta do processo produtivo. Ele parte do silício, né? Aí a gente faz algumas reações, então o silício reage com cloreto de metilo, formando os clorosilanos, a gente faz uma separação depois em torres de destilação, e aí faz processos de hidrólise e polimerização. Então, o silicone, ele é considerado sintético. O que eu estou trazendo do Puresil Org 01 é um elastômero de silicone em gel, que está espesso em um veículo de origem natural, então ele tem 0,8 de índice de naturalidade, mas ele não é 100% natural. O silicone, ele sempre vai ser considerado sintético, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta. Vamos partir para a próxima. A José Oliveira também trouxe aqui a questão dos silicones cíclicos em relação ao meio ambiente, é preocupante. Então, José, em relação aos cíclicos, a gente tem algumas restrições na Europa, né, referente a esses silicones, mas que estão sendo mais estudadas, são restrições existentes de D4, de D5, em concentrações menor que 0,1% em produtos que são enxaguáveis, mas toda a química, toda a conclusão que foi feita foi baseada na química do carbono, não na química do silício. Então, é um assunto que ainda está em discussão, pensando na indústria de silicone, tá? A gente ainda está em discussão esse assunto. Bem, gente, muito obrigada pelas perguntas. Eu vou retornar aqui na apresentação. E aí, no final, vai ter uma segunda rodada de perguntas que vocês podem aí trazer para a gente. Então, vamos lá. Então, pensando na performance, a gente tem aqui do mate ao glow. Como eu tinha comentado, lá da nossa linha de grau de meticona, a gente tem aqui uma pele inicialmente, tá? Também por microscopia óptica, então uma pele antes da aplicação. Aqui a pele, né, onde a gente aplicou o Puresil BSG 5041. Então, vocês podem ver o efeito mate, enquanto que com o Puresil BSG 650DF eu tenho esse efeito de brilho na pele. Então, aqui tudo depende do que você quer desenvolver, de qual que é a proposta da sua formulação, tá? Você pode partir desde o mate até o glow. Aqui é um gráfico bem legal que mostra o grau de volatilidade de toda essa linha que a gente está lançando. Então, você tem aqui desde elastômeros de silicone com baixa volatilidade até alta volatilidade. Aqui vocês podem ver, então, que eu posso ter um sensorial partindo desde o toque seco até um toque com maior lubricidade.
Então, de maneira geral, aqui como regra geral, o que a gente observa? Que os nossos elastômeros de silicone em gel, que são grau ciclopentacicloxano, possuem maior volatilidade, justamente porque o ciclopentacicloxano proporciona esse toque seco. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o BSG 350, o BSG 5040 e o BSG 250, que proporcionam uma maior volatilidade. Logo, na formulação, eu vou ter um toque mais seco. Aí eu tenho aqui o meu grau de meticona, que tem uma menor volatilidade, então ele vai proporcionar esse toque de maior lubricidade. Então, se você quer trabalhar com um toque mais seco, você pode partir para grau de ciclopentacicloxano. Se você quer trabalhar com toques de maior lubricidade, vamos pensar em uma formulação para uma pele mais seca, você vai trabalhar com grau de meticone. Às vezes não é só a aplicação da formulação, mas o tipo de formulação. Então, por exemplo, se você for trabalhar com pó compacto, você precisa de um elastômero de silicone em gel que te proporcione uma lubricidade para a sua formulação. Então, você pode trabalhar também com esse tipo de produto aqui, por exemplo, o BSG 200, o BSG 5041. Então, aqui é como se fosse um guia, realmente, pensando em graus de volatilidade, como que você vai fazer a seleção dependendo do tipo de formulação que você está trabalhando, desde um toque mais seco até um toque de maior lubricidade. Aqui é um estudo do efeito de booster de FPS do Puresil BSG 200S. Então, o que nós fizemos aqui? Foi avaliado o FPS in vitro, tá? De uma formulação de fotoprotetor água em óleo, o FPS inicial era em torno de 32, e nós colocamos filtros físicos e filtros químicos nessa formulação. Então, eu tenho aqui o controle, inicialmente com FPS 32, e nós agregamos 3% do BSG 200S, vocês podem observar que o FPS foi para em torno aí de 42, 43. E com 4%, ele subiu um pouco mais para 47%. Então, vocês podem observar aí uma dose dependência. Quanto maior a concentração do BSG 200S, maior esse efeito de aumento do FPS, justamente por conta dessa melhor formação de filme e melhor cobertura. Tá? Então, é um dos benefícios que você pode obter aí pensando não somente em sensorial, mas também em aumentar o FPS, principalmente agora nesse cenário, onde a gente vai buscar mais formulações que sejam multifuncionais. Então, uma formulação que tem FPS, que tem um sensorial, um elemento da modificação do sensorial, que além disso te proporciona um booster de FPS, é bem interessante. Aqui também é um estudo que foi feito por corneometria. A gente avaliou o grau de hidratação na pele de uma formulação, um creme, óleo em água, que tinha 10% desses elastômeros de silicone. Então, fizemos aí uma avaliação aí de todos os nossos elastômeros de silicone. E o que nós observamos? Que existe uma correlação entre aquele gráfico que eu mostrei de grau de volatilidade com esse resultado também. Então, quanto maior é esse efeito de longa duração, maior também vai ser essa formação de filme, que vai garantir aí que não ocorra perda de água, tá, da pele. Então, estou pensando aqui principalmente no extrato córneo. Então, por que é interessante esse resultado? Vocês podem observar aqui que o grau de meticona, né, ele proporciona menor perda de água. Então, o BSG 200S, o BSG 5041 e o BSG 650DF. Então, se eu quero desenvolver, por exemplo, alguma formulação de gel antiqueloide ou alguma formulação de gel cicatrizante, eu posso trabalhar com esse tipo de formulação. Ou se é uma formulação voltada, né, justamente para manter a hidratação da pele por mais tempo, aí o elastômero de silicone também pode entrar na formulação justamente com essa multifuncionalidade. Aqui eu trouxe um gráfico mostrando benefícios dos elastômeros em gel na formulação. Então, é um outro screening que você pode realizar. Então, esse primeiro gráfico mostra o elastômero de silicone em gel disperso em dimeticone de baixa viscosidade, que é o nosso Mirasil DM5. As concentrações estão altas justamente que a ideia é realmente fazer esse screening para vocês avaliarem o efeito desses elastômeros na viscosidade da formulação. Então, aqui, por exemplo, o que a gente observa? Que alguns elastômeros de silicone em gel vão proporcionar maior espessamento da sua fase oleosa, porque, na verdade, eles sofrem um inchamento na presença de uma fase oleosa, enquanto outros elastômeros não vão ter grande impacto na sua viscosidade.
Por que isso é interessante? Porque também depende do que você está querendo desenvolver. Às vezes, você não quer que o modificador de sensorial impacte na sua viscosidade. Então, você pode trabalhar, por exemplo, aqui com o D308, o BSG 200S, justamente porque eles têm pouco impacto na sua viscosidade. Agora, se você quer essa multifuncionalidade do elastômero de silicone em gel, que ele te auxilie a espessar, você pode trabalhar com o BSG 5040, o CHM01. Então, aqui é uma formulação anidra, e vocês podem ver esse efeito aqui de uma maneira mais intensa, em uma emulsão água-silicone. Então, a gente foi agregando, né, justamente porque as concentrações aqui estão altas, que é para fazer esse screening, você parte aqui de 0, 1,3% do elastômero de silicone em gel na formulação, 2,5%, e você consegue visualizar esse efeito de espessamento, mesmo em concentrações baixas. Esse é um outro estudo interessante que nós trouxemos, de estabilização da dispersão de pigmentos. Então, o que foi realizado aqui? Os elastômetros de silicone em gel foram dispersos em uma dimeticone 5 centistokes de viscosidade, que é o nosso Mirazil DM5, e aí agregamos esse elastômetro a mais ou menos 4% nessa dimeticona, e observamos aí o efeito, né, de suspender ou de estabilizar uma dispersão de pigmentos durante 7 dias. Então, agregamos aí um pigmento também nessa formulação, e nós observamos, depois de 7 dias, que o BSG 5041, que é aquele grau de meticona para efeito mate, e o BSG 650DF, que é aquele grau de meticona para efeito mais glow, auxiliam melhor aí nessa estabilização. Então, para formulações pigmentadas, a gente tem essa solução desde o mate até o glow, também auxiliando aí a estabilizar uma dispersão de pigmentos. Bem, como tínhamos falado no início, eu ia, né, explicar um pouquinho mais sobre o Puresil ORG01, que é aquele que tem um posicionamento natural, né, justamente por conta desse veículo, tá? Então, complementando lá aquela pergunta que eu respondi, o veículo que tem essa origem natural, ele é 100% derivado da cana-de-açúcar, aí por um processo de fermentação, e classificado como natural de acordo com a ISO 16128. Agora, o produto em si, o Puresil ORG01, ele vai ter 0,8 de índice de naturalidade, justamente pelo fato de que ele tem 20% de elastômetro de silicone. E aí 80% desse C13 e C15 é o cano de origem natural. Aqui é uma cortesia do fornecedor desse veículo, então é um veículo produzido a partir da cana-de-açúcar renovável, é um processo aí de produção, uma cultura que respeita a biodiversidade, as plantações estão afastadas mais de 2.000 quilômetros da floresta tropical, eles fazem também a recuperação do bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia para comunidades locais. É uma cultura que requer pouca ou nenhuma irrigação de água, possui um crescimento aí bem eficiente, e o processo, de forma geral, tem uma baixa pegada de carbono. Tá? E aí, justamente, o Puresil ORG01 tem, então, 80% de derivação do natural, por conta desse veículo, e ele proporciona um sensorial muito, muito similar ao grau D5. Tá? Então, para os clientes que estão em busca de uma alternativa também de elastômero sem D5, ele é bem interessante porque ele proporciona um perfil sensorial muito similar, além de proporcionar o efeito blur, ele também auxilia aí a aumentar o FPS. Para quem quiser mais informações, a gente envia posteriormente esses estudos, melhora também a compatibilidade orgânica, e tem esse veículo aí com posicionamento natural e sustentável. Bem, para fechar a nossa apresentação, então aqui a ideia desse lançamento foi trazer soluções de elastômeros de silicone para auxiliar o formulador aí a resolver alguns desafios, né? Então, para se diferenciar, pensando em experiência sensorial, trazer aí formulações que respeitem a diversidade, trazer uma melhor versão de si mesmo, né, pensando no ponto de vista do consumidor. A gente tem como principal diferencial dessa linha a questão do tamanho de partícula, que é muito pequeno, é uma chave para que você tenha um sensorial, uma experiência e performance diferenciada. A gente tem o Puresil ORG01, que traz aí também essa solução, né, de veículo de origem natural, justamente para quem quer aumentar o índice de naturalidade da formulação, e
pensando aí também em soluções que tragam não somente experiências, mas também que sejam multifuncionais para formulações que sejam minimalistas. Bem, para quem quiser saber um pouquinho mais, né, a gente tem aí dois contatos, o meu, eu sou a Raquel, vocês podem entrar em contato, escrever para mim, a Vanessa também, que é do comercial. A gente tem um guia de formulações que vocês podem baixar por esse QR Code, vou deixar um tempinho aí para vocês terem essa oportunidade. A gente tem mais ou menos 25 formulações que foram desenvolvidas pensando aí justamente nas principais tendências. E a gente tem um guia de seleção de elastômero de silicone em gel, né? Além desses estudos que eu trouxe para vocês, a gente tem alguns outros estudos justamente para auxiliar o formulador a realizar essa seleção de acordo com o seu briefing. Então, eu gostaria de partir para a segunda rodada de perguntas e agradecer vocês aí por terem me assistido e pela participação. Vamos lá. A Renata Vitiello perguntou: o resto da fórmula para avaliação do booster de FPS ficou igual? O resto da fórmula para avaliação do booster de FPS. Gente, então, em referente a essa formulação, né, para avaliar o booster do FPS, ela foi um fotoprotetor com FPS 30. Então, o primeiro fotoprotetor, ele não tinha elastômero de silicone em gel. O segundo fotoprotetor, nós agregamos 3% do elastômero em gel e medimos novamente o FPS in vitro. Tá? Então, aí ele foi para em torno aí de 42. E aí, teve uma terceira formulação onde agregamos cerca de 4% desse mesmo elastômero, que foi o Puresil BSG 200S. Então, aí o fator de proteção foi para 47. Então, justamente, né, a gente foi fazendo essas alterações na formulação da concentração do elastômero em gel e o controle não tinha elastômero em gel. Eu vou publicar aqui uma segunda pergunta do Jonathan. Muito obrigada, Jonathan, pela sua pergunta. O BSG 650 atuaria na dispersão de pigmentos em formulação de tintura capilar? Jonathan, nós não realizamos esse teste em tintura capilar. Aqui a gente avaliou realmente o pigmento de óxido de ferro, tá? A gente pode, posteriormente, entrar em contato com você para entender melhor a sua necessidade. A gente também tem outras soluções para auxiliar na dispersão de pigmentos. A gente entende um pouquinho com você posteriormente, tá bom? E eu tenho mais um comentário aqui da Tatiana. Poderia disponibilizar o QR Code novamente? Claro que sim. Vou novamente aqui compartilhar minha tela com vocês, justamente para que vocês tenham esse tempo de baixar nosso guia de formulações. Ai, Marcel, muito obrigada, você já colocou. Então, tá aí o nosso QR Code. Tá bom? Bem, pessoal, acho que é isso. Muito obrigada a todos os que participaram, aos que estão aí no YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente tem aí uma equipe bem dedicada para auxiliar vocês nas suas formulações. Raquel, tudo bem? Então, parabéns pela apresentação. Tudo ótimo. Vamos aguardar aqui, de repente ainda aparece alguma perguntinha aqui nesse meio tempo aqui, agradecendo, então, a todos que assistiram pelo YouTube. Muita gente assistiu pelas plataformas, né, pelo Facebook, pelo LinkedIn também, que o pessoal consegue assistir diretamente. Agradeço, então, a presença a sua, né, com certeza, aqui, que aceitou, a Elke, né, que veio aqui com a gente. Agradeço a Jane, que também fazendo o filtro aqui das perguntas, todos que participaram aqui também pelo Get. Deixamos novamente, vou colocar mais uma vez aqui os contatos, para o pessoal entrar em contato com a Raquel, fiquem à vontade, tá? E agradeço, então, Raquel, ficamos à disposição, fiquem à vontade,
Vou ver se sai mais alguma pergunta. Estou dando uma enrolada aqui, vou ver se sai mais alguma perguntinha. Se não sair, agradeço, gente. Muito obrigado. Podemos finalizar então, Raquel? Está me ouvindo? Raquel? Me ouve? Sim, Marcel, eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu suporte aí, pela sua paciência. Obrigada, ABC Cosmetologia, pela disponibilização dessa plataforma. Muito obrigada. Eu estou à disposição de vocês aí para responder qualquer pergunta remanescente. Tá ótimo. Bem, a apresentação vai ficar disponível também no YouTube, né? Assim como já foi transmitida, ela está disponível no canal Cosmetalk da ABC no YouTube. Quem quiser entrar em contato também, os dados vão estar lá. Agradeço a presença de todos e a gente encerra por aqui, então. Ok? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.